Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? É muito bom, mais uma vez, estar aqui para falarmos de coisas boas, né? Falarmos de leitura, falarmos de obras literárias, de cultura, né? Isso nos importa muito, isso que eu considero de suma relevância para o atual momento em que vivemos, né? Onde se discute tanta tragédia, tantas coisas ruins, tantas coisas assim, muitas das vezes desnecessárias, muitas coisas também que não nos soma a nada. E hoje destinamos mais um momento do nosso canal para falarmos de coisa boa, né? Falarmos de obras literárias, falarmos de livros que nos interessam muito. E hoje é um momento assim, muito especial, por quê? Porque eu irei falar de uma obra que eu particularmente gosto, mas gosto muito mesmo. É uma obra de um alagoano chamado Graciliano Ramos. A obra nada mais nada menos que Vidas Secas, uma das principais obras desse autor. Mas antes de falarmos da obra propriamente dita, dessa obra monumental chamada Vidas Secas, eu irei te chamar a atenção para o momento em que ela fora escrita, né? Ela foi escrita em 1900, publicada em 1938. Percebe que esse momento, em 1938, se adequa a um contexto da segunda fase do modernismo. Só para te lembrar um pouquinho, né? Falando um pouquinho do modernismo, nosso modernismo, modernismo brasileiro, inicia em 1922 e perdura, segundo alguns críticos literários, até os tempos atuais, né? Que é a literatura contemporânea. Para outros não, para outros dizem que vivemos o pós-modernismo, mas não é essa a minha intenção de discutir. É só te ambientar um pouquinho nesse contexto para poder falar um pouquinho dessa obra maravilhosa. Então, vamos lá. Em 1922, com a Semana de Arte Moderna, inicia-se o dito, então, modernismo brasileiro, que perdura essa primeira fase, né, o primeiro momento do modernismo brasileiro, até 1930, né, de 1922 a 1930. E 1930 até 1945 é a dita segunda fase do modernismo. E em 1945, até os tempos atuais, é o pós-modernismo, ou terceira fase do modernismo, como alguns críticos. Enfim, mas o que nos importa é falarmos que Graciliano Ramos pertence, então, à segunda fase do dito modernismo brasileiro. Então, essa segunda fase é uma fase em que está muito preocupada em os escritores, os poetas, são mais voltados para problemas de suas regiões, né? Cada um fala de sua região. Então, Graciliano Ramos, sendo alagoano, ele fala da problemática de sua região. Fala a questão da seca, problema da fome, desemprego. Então, em algumas obras ele dá fagulhas de críticas ao regime político do momento, né? No contexto, então, desse período, vivia-se a Era Vargas e esse regime, né, político é um regime ditatorial. E, ou seja, existiam diversas políticas de censuras, né, principalmente aquelas obras que eram voltadas a criticar o sistema vigente. Mas isso é um pormenor histórico, eu quero simplesmente ambientar nesse contexto a qual essa obra foi escrita. Então, Graciliano Ramos estava nesse momento, né, passava por esse momento, e tanto é que ele escreve algumas obras nesse contexto, nesse período. Por exemplo, uma delas que foi publicada aí, postumamente, foi Memória de Cárcere, né, dele também, que fala dessa experiência que ele teve quando preso por esse regime, né, ditatorial daquele momento. E outras obras também surgiram por esse contexto aí. E diante disso, em 1938, Graciliano Ramos então nos presenteia com uma obra assim maravilhosa chamada de Vidas Secas. Essa obra aqui conta-se a história de uma família que, tentando fugir da seca, passa por diversas peripécias ali no sertão árido. E também, claro, são diversas narrativas dentro de um livro só. Esse livro é constituído por 13 capítulos que, para alguns críticos, né, alguns que gostam de resenhar livros, que gostam de comentar, levantar comentários e análise literária, chegam à seguinte conclusão, que ele é dito como um romance desmontável, né? Ou seja, aquele romance em que você pode ler cada capítulo de forma independente. Você pode ler como se fossem contos distintos, como se fossem novelas
distintas, né? Mas essa obra, pessoal, em si, por mais que seja um romance dito romance desmontável, ela é uma obra em que, cronologicamente, ela segue uma sequência linear. Então é muito importante você ler do início ao fim, né? Para ter um sentido cabal, um sentido lógico cabal. E ela inicia, claro, com um capítulo intitulado Mudanças e finaliza com um capítulo intitulado Fuga. Antes de falarmos um pouquinho dos capítulos em si, da narrativa, sem, claro, com muito cuidado para não dar spoiler, né, para não te atrapalhar ou não tirar a tua curiosidade a respeito da obra, eu vou ter o maior cuidado possível para não fazer isso, para não cometer o spoiler, tudo bem? Então fiquem tranquilos com relação a isso. E detalhe muito importante também, pessoal, essa obra, como eu havia dito, ela é constituída desses capítulos, claro que quase que de forma independente, né, um romance desmontável em si, ela nos presenteia com algo muito interessante. Todas as vezes que você lê um capítulo, você fica uma curiosidade muito imensa em ler o segundo capítulo, né, que conta a história dessa família que eu havia dito para vocês, que tenta fugir da seca, dos problemas vigentes decorrentes dela. Então eu vou te falar o seguinte, eu vou logo te apresentar os personagens, né? Vamos falar um pouquinho então dos personagens contidos nessa obra, como Fabiano, né, o pai dessa família aí, e também Sinha Vitória, que é a sua esposa, os dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho, e uma que é uma personagem assim que nos encanta no momento que nós conhecemos, no momento que Graciliano Ramos nos apresenta. É uma cadela. Sim, pessoal, parem vocês. Uma cadela sendo uma das principais aí, uma das protagonistas dessa obra. Uma das personagens mais importantes é a cadela chamada Baleia. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre ela. E também um dos outros personagens que está ali contido é um papagaio que acompanha a família. Então, pessoal, vamos lá. Essa obra, então, nos empresta diversas reflexões. E o que nos chama a atenção no momento que nós estamos lendo é como Graciliano Ramos teve muito cuidado em colocar esses personagens e nos deixar a par de cada situação e nos colocar como se fosse dentro da mente de cada um deles. Ou seja, a psicologia é muito presente dentro dessa obra. E também, outro detalhe importante, essa obra nos desperta tristeza, nos desperta alegria, nos dá vontade de rir, nos dá vontade de chorar. É um misto de diversas sensações. Então eu vou logo te adiantando. Se prepare teu psicológico, prepare teu emocional no momento que tu te apoderares dessa obra incrível que é Vidas Secas. Então vamos adentrar, sem mais delongas, em fazer uma síntese assim, com toda aquela preocupação que eu havia dito para vocês, né? Sem dar spoiler, sem tirar a tua curiosidade. Então, pessoal, vamos lá. De início, eu te conto a história desse camaradinha chamado Fabiano, né? Que é um dos principais também dessa narrativa. Ele quase que não fala, é uma pessoa sem estudo, sem escolaridade, é uma pessoa, em termos literários, com licença poética, matuto, né? É um homem voltado para a terra, é um fazendeiro que busca de todas as formas sustentar a sua família. A sua esposa, Sinha Vitória, o próprio nome ironicamente colocado, né? Sinha Vitória, porque ela tem um desejo, o único desejo que ela tem, o único sonho grandioso que ela tem é ter uma cama, né? Uma cama confortável, assim como o seu antigo patrão, o seu Tomás da Volandeira, tinha com sua esposa. E ela desejava ter essa cama para, claro, dormir tranquilamente. Quando eles dormiam, tinha o costume de dormir no chão, né? Então, o único sonho que ela tinha é esse. Então, pessoal, essa Sinha Vitória, detalhe muito importante também, era a única que tinha um pouco mais de inteligência, digamos assim, dessa família. Tanto é que o Fabiano, quando recebia o dinheiro, quem contava era ela. Ela que ficava a par das finanças, né, da casa e dava conselhos racionais para seu esposo. Fabiano,
como eu havia dito para vocês, uma pessoa inculta, quase que não falava, por conta de sua baixa escolaridade, praticamente quase que um homem, quase que um bicho da terra, segundo o próprio Graciliano diz, né? Ele, a certa ocasião em que estava passeando, né? Ele, além desses problemas todos, pessoal, que havia a questão da seca, da questão da fome, da pobreza ao extremo dessa família, ele ainda tinha o vício da bebida alcoólica, né? Então, certa ocasião, ele sai para comprar lamparina e comprar também querosene para colocar nessa lamparina. Ele é tentado a ir para um botequinho, né, para um barzinho e tomar ali a sua cachaça. E lá se deparando, ele se depara com uma jogatina. Ele também é viciado em jogos, né? E ali ele é totalmente enganado por aquelas pessoas que estão ali, principalmente por um soldado ali que engana de certa forma, e ele acaba que discutindo com esse soldado, ele não tendo argumento para conta, e acaba que ofender esse soldado, e por conta disso ele vai preso. Sem argumento algum, ele é preso e humilhado nessa cadeia. Ele sai de lá muito descontente da vida. Quando chega em casa também, tem felicidade de a sua esposa, assim, a Vitória, né, o chamar a atenção por conta daquela situação, e assim por diante. São problemas particulares dentro da obra. E eu vou te apresentar agora um filho mais novo e um filho mais velho. Então, pessoal, estou tomando cuidado para não falar muito aqui a respeito de cada personagem, para não tirar o gosto, né, para ti. O filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, percebe que eu não citei o nome porque não tem nome. De forma proposital, o Graciliano Ramos não coloca o nome dessas pessoas, dessas crianças, né? Ele é chamado de filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, ele olhava para o pai e queria ser idêntico ao pai. Então, a única referência que ele tinha com de sonhos de um ser humano exemplar era o próprio Fabiano. Então, percebe que o futuro que ele tinha é semelhante ao pai. E o filho mais velho, por sua vez, tinha uma única curiosidade na vida, um único sonho na vida, que era saber o significado da palavra inferno. Isso, paz de vocês. A única curiosidade que ele tinha era essa, porque era a única palavra corriqueira que ele vinha ouvindo constantemente. Ele vinha importunando a sua mãe, vivia constantemente importunando sua mãe para saber o significado dessa palavra inferno. E outra personagem também, como eu havia dito para vocês, é a mais importante, né, da obra Vidas Secas, que é a personagem chamada Baleia, né? Baleia, uma cadela, recebe esse nome ironicamente de baleia, né, por ser um animal de grande porte e com tecido de pouso muito avantajado. Só que Baleia é uma cadela muito magrinha por conta da situação dessa família. E essa baleia, pelo próprio Graciliano Ramos conta que em artigos, ele diz que foi um dos capítulos muito difícil de ser escrito. Porque antes esse conto, digamos assim, intitulado Baleia, foi escrito separadamente dessa obra. Então ele já havia colocado, né, em suas produções esse episódio intitulado Baleia. E ele coloca dentro da obra e coloca essa personagem como uma das principais. Ela, que em algumas situações salva a família da fome quando ela caça alguns preais ali pelo sertão e leva para a família. Certa vez, Baleia passa por um problema, né, de saúde muito séria, e aí acontece algo muito interessante que vocês, quando lerem, vão saber, vão lembrar disso que eu estou te falando. Eu não vou dar spoiler, então vá lá e adquira, pegue principalmente esse momento da baleia e leia, e se interesse cada vez mais por essa obra maravilhosa. Essa obra, pessoal, também nos traz muita reflexão, muitas reflexões mesmo a respeito da própria vida, né? A respeito da questão da empatia, de você se colocar no lugar do próximo, né? Diante de tanto problema que estão vivendo aí, estão presenciando, essa questão da pandemia, né? Ela nos fala muito mesmo a respeito da vivência de cada ser humano, né? De como o ser humano necessita muitas vezes um dos outros. Então, pessoal, como eu havia dito para vocês, a obra inicia em um capítulo intitulado Mudança e finda no 13º capítulo intitulado Fuga. Então tu percebes que é uma obra, como eu havia dito para
para vocês um romance desmontado, capítulos praticamente quase que independentes, mas ele torna, quando você finda ela, vai do início ao fim, você percebe que o início é praticamente o final, perdão, praticamente o início, que é uma obra cíclica também. Então, é uma obra muito interessante, que exigiu muito de Graciliano Ramos escrevê-la, e publicou em 1938, e é considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira. E é uma das obras mais pedidas em vestibulares, né? E também muito estudada e muito analisada por diversas pessoas, diversos estudiosos, diversos curiosos daí da literatura. Então, pessoal, eu deixo essa obra como indicação para você, obras Vidas Secas, de Graciliano Ramos, obra importantíssima, muito relevante para o nosso cenário atual. E também passando uma obra, na verdade, atemporal, que nos coloca diante de uma situação, né, vivida por eles naquele período, e que até hoje você percebe que são problemas universais e são problemas que estão aí constantemente na mídia, estão aí constantemente sendo debatidos, sendo discutidos, sendo mostrados a cada um de nós. Então, o conselho que eu te dou: estude essa obra, né? Leia essa obra com atenção, leia essa obra com carinho. Então, mais uma obra de Carlos Já indicando para você, né? Indicado para você, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Beijo no coração de todos. Se você gostou, se você já leu essa obra ou sente curiosidade em lê-la, coloque um comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, dê o like nos nossos vídeos e até as próximas. Beijão, galera. Fique com Deus. Até mais.